Convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 6. Nós temos iniciado aí 2 semanas, pelo menos, né? Estudo em Timóteo, do capítulo 5, do verso 1 até o verso 16, ou melhor, até o capítulo 6. E na semana passada, nós fechamos aí do verso 17 até o verso 25. E hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei, desse texto que nós já temos trabalhado aí pelo menos 2 semanas e pretendemos fechar no dia de hoje, se o Senhor assim nos permitir. Então vamos lá, diz assim, portanto, 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 1 em diante. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, ou de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em sua época ou em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos pela tua palavra, nós bendizemos o teu santo nome e te agradecemos pelo privilégio de estudá-la. Clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine, nos dirija, nos capacite
use-nos, apesar de nós mesmos, para o teu louvor e para o nosso próprio bem, e para o bem também dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que possamos, ó Deus, continuar no estudo que temos feito e que possamos aprender um pouco mais da tua vontade. E assim, ó Deus, glorificarmos ao Senhor através de uma vida no padrão da tua palavra e segundo o desejo que o Senhor mesmo já revelou a todos nós. Fique conosco, ó Deus, nos abençoe, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, nós já começamos o estudo aqui em Timóteo, né, já há algum tempo, e mais especificamente no capítulo 5, já há 2 semanas. Portanto, eu vou pular aqui justamente já para o slide que nos apresenta aqui o tema, e aqueles que têm acompanhado aí, então já estão cientes de toda essa situação que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo com o objetivo de ensinar tanto a Timóteo quanto a própria igreja de Éfeso, que era onde Timóteo estava, como que eles deveriam proceder na igreja do Senhor. Só para relembrar aí, dá uma olhadinha comigo no capítulo 3, verso 14 e 15 do capítulo 3, ele vai dizer assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, presta atenção, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o objetivo de Paulo é ensinar a Timóteo e a própria igreja de Éfeso, as pessoas que ali frequentavam, como que eles deveriam proceder dentro de um contexto de igreja, dentro do contexto da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O problema, de um modo simples, era que na igreja haviam entrado pessoas que se colocavam na posição de líderes e que estavam ensinando uma doutrina diferente daquela que aprendemos em Cristo Jesus. Se você olhar no capítulo 1, no verso 3, é dito, olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então, esse era o contexto. Inclusive, ele vai citar, né, quais as pessoas que estavam ali, trazendo uma doutrina diferente, e que não estavam ensinando a sã doutrina, e muito menos o ensinamento segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. É o que ele vai falar no capítulo 1 ainda, verso 10 e verso 11. Cientes dessa situação, ele vai encarregar a Timóteo a combater esse combate, a lutar contra as heresias, contra os desvios doutrinários. Porque, na visão paulina, quando você tem um desvio da doutrina, você também, consequentemente, terá uma prática totalmente contrária ao padrão bíblico. A doutrina errada gera uma prática errada. Um ensinamento errado vai moldar a sua prática, a sua cosmovisão cristã também de um modo errado. A sua ética será errada, a sua aplicação, as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes, tudo vai ser errado se a doutrina não estiver bem fundamentada. E aí então Paulo diz, olha Timóteo, verso 18 do capítulo 1, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, que nós vimos aqui que é um conhecimento pleno da verdade, vieram a naufragar na fé. E a partir então do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai chegar para Timóteo e falar, olha, ciente desse problemão que nós estamos aqui na igreja de Éfeso, a igreja se desviando, pessoas ensinando heresias, muitos naufragando na fé, nós temos que ensinar aquilo que é correto. Então você, Timóteo, foi colocado aí justamente para isso, para ensinar a igreja como que ela deve proceder, o que se espera da igreja, dos crentes, no convívio eclesiológico, no convívio dentro da igreja, né? como família. E aí então, a partir do verso 2, ele vai dizer, olha, a partir do momento que você tem a sã doutrina, isso deve gerar práticas condizentes com a sã doutrina, e isso vai ser manifestado em todas as áreas da vida. Então, no capítulo 2, ele vai tratar da vida social,
onde ele espera que os homens sejam santos, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, orando, levantando mãos santas e tudo mais, orando e vivendo uma cidadania que dê um testemunho fiel da igreja, inclusive orando em favor dos reis, daqueles que acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, a igreja não é chamada para lutar contra aqueles que estão investidos de autoridade, mas inclusive orar, inclusive chamar a atenção deles, apresentar o caminho correto, né, fazer o papel de consciência da sociedade, para que então até esses magistrados possam também glorificar ao Senhor. Como nós falamos na quarta-feira passada, no estudo, né, a igreja deveria inundar as pessoas do conhecimento bíblico, e as pessoas, os crentes verdadeiros, deveriam também assumir a sua posição na sociedade, para que a gente possa influenciar todo um contexto social e gerar mudança de vida, né, e melhorias, não só para os cristãos, mas para os pobres, para os necessitados e todos aqueles que carecem da assistência que o Estado, de um modo especial, tem que dar. Então, isso também é demonstrado por Paulo. Depois ele vai dizer que as mulheres deveriam agir de uma maneira prudente, o verso 9 do capítulo 2, né? Em traje decente, com modéstia, com bom senso, sendo piedosas, agindo de uma maneira a glorificar a Deus. E aí, então, ele vai, depois no capítulo 3, falar como que a igreja deve se portar em relação à liderança. E aí ele vai trazer as características dos líderes, daqueles que estão exercendo a função tanto do presbiterato ou do pastorado, quanto também a função do diácono, mostrando que a vida dessas pessoas no âmbito familiar, pessoal e social precisam glorificar a Deus. O termo que é repetido muitas vezes na carta de Paulo é ser irrepreensível. Se você depois tiver a curiosidade de procurar, você vai marcar essa vez, você vai ver que ele vai dizer isso para os homens, ele vai dizer isso para os líderes, ele vai dizer isso para as mulheres, ele vai dizer isso para todas as classes de pessoas. Ser irrepreensível é o padrão que deveríamos colocar como pauta. E, para que isso aconteça, ele vai, então, enfatizar a ideia da sã doutrina, a ideia de estar pautado no ministério da verdade. Depois, no capítulo 4, nós vamos ver que ele vai tratar basicamente do ministério pastoral, de como que Timóteo, como pastor, deveria funcionar. O verso 6 do capítulo 4 é dito assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Veja, o padrão sempre é esse, ele vai repetir: conhecimento exaustivo da palavra e da sã doutrina, do conhecimento claro das Escrituras, vai gerar então um conhecimento mútuo daquilo que é o padrão de Deus, instruindo uns aos outros, repreendendo, exortando, combatendo o bom combate, para que todos possam exercer uma prática de cristianismo condizente com a sã doutrina, condizente com a verdade. Esse é o procedimento que se espera da igreja. Muito distante, irmãos, daquilo que nós temos visto nos nossos dias. As igrejas se tornaram um centro de entretenimento. Os pastores e os púlpitos têm se tornado, na verdade, fonte de motivação, coaching, né? Simplesmente para massagear o seu ego, para te conduzir a sair daqui feliz, deixando tudo a sua carteira aqui, né? E com a felicidade nos lábios, achando que a sua vida vai ser uma maravilha amanhã na segunda-feira. E não vai ser. Porque Paulo diz que todos aqueles que querem viver de modo piedoso em Cristo serão perseguidos. Paulo vai dizer em Filipenses que aqueles que andam com Cristo receberam a graça de padecer por Cristo. Ou seja, se você realmente assumir um compromisso com Jesus, se você realmente escolher a ideia de seguir um padrão que a própria palavra de Deus diz para que você siga como servo de Deus, isso vai gerar dificuldade. É nesse sentido que Jesus, durante o Evangelho, durante o seu ministério terreno, vai dizer o seguinte: olha, você tem que pensar muito bem se você quer me seguir. Lá em Lucas, ele vai dizer isso de uma maneira explícita. Porque se você não me amar mais do que qualquer outra coisa, você não pode ser meu discípulo. Se você não me amar mais do que os seus projetos pessoais, você não pode ser meu discípulo.
E se você não me amar mais do que tudo nessa vida, ou tudo que você tem, todos os seus bens, todos os seus recursos, você também não pode ser meu discípulo. E ele conta lá duas historinhas, você vai se lembrar dessa passagem. A primeira historinha, o homem que resolveu construir uma torre e lançou os alicerces, depois viu que não tinha recurso para terminar. E aí todos zombaram dele, olha, esse homem começou a construir e não pôde terminar. E a segunda história que ele conta é o rei que resolveu, com um exército de 10 mil homens, enfrentar um outro rei que vinha contra ele com 20 mil. E aí Jesus fala, olha, veja se você está disposto a comprar essa briga. Veja se você está disposto a realmente construir essa torre e ir até o fim. Veja se você tem condições com 10 mil de comprar essa briga, porque senão é melhor que você já desista agora. Porque se você não estiver disposto a fazer aquilo que Deus ensina, você não pode ser seu discípulo. Esse é o contexto. E Paulo traz isso para dentro da realidade da igreja. E diz para Timóteo que o padrão, portanto, é de ser irrepreensível. Veja o capítulo 3, o verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Verso 8, semelhantemente quanto os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, que é a mesma ideia de ser irrepreensível. E aí você vai ver em vários outros momentos, no capítulo 4, essa ideia também de conhecer plenamente a verdade, de tornar-se o padrão dos fiéis. Veja aí o capítulo 4, verso de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, torna-te irrepreensível. Ser o padrão, ser o exemplo, é que você pode ser seguido. A palavra do Senhor sempre vai nos chamar a atenção para esse detalhe, irmãos. Cristo nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz, para vivermos uma vida irrepreensível. Uma vida que o glorifique, que o exalte, que demonstre que de fato somos cristãos, pequenos cristos. E essa é uma luta constante. E é um preço que todo o verdadeiro discípulo de Cristo tem que estar disposto a pagar. E aí no capítulo 5, ele começa então a tratar agora de todas as classes de pessoas. Ele já falou dos homens idosos, das mulheres idosas, dos jovens, das jovens. Ele também já tratou sobre a ação social, como que a igreja deve se portar diante da ação social. Falou também a respeito de como a igreja deve lidar com o tribunal eclesiástico, ou a disciplina eclesiástica, sobre a postura do líder, e isso nós já caminhamos até aqui. Por isso, o tema do nosso sermão é como proceder na manutenção da igreja, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Como que a igreja deve viver de modo a glorificar a Deus no seu dia a dia. Vamos lá, rapidamente relembrando aqui os primeiros pontos. Primeiro, agir com fraternidade na repreensão. O homem idoso, você vai repreender como pai, a mulher idosa como mãe, os jovens como irmãos. O segundo ponto que nós vimos é agir com critérios de justiça na ação social. A igreja cristã não vai ajudar todo mundo. Porque se você fala assim para todo mundo, você vai muitas vezes estar conduzindo a pessoa a continuar na prática da pecaminosidade. Você como pai, como mãe, você sabe que não pode falar sim para tudo. Pai, eu posso pular do telhado? Imagina, Jefferson, o Benjamin pedindo para subir em cima da casa e pular. Porque ele viu o filme lá do Super-Homem e acha que ele pode voar. Aí o Jefferson fala, claro filho, o papai te ama, eu nunca diria não para você. Isso é uma prova de amor ou não? É lógico que não. O não, muitas vezes, vai demonstrar muito mais amor, muito mais proteção, muito mais cuidado, muito mais espírito cristão do que o sim. E é nesse sentido que ele então determina alguns critérios de justiça. Nós vamos ajudar aqueles que são verdadeiramente necessitados e que não tem ninguém para ajudar, porque se tem família, a responsabilidade do socorro é da família, é dos descendentes, socorrer os seus progenitores. Aquela história, a igreja cristã faz o bem sem olhar a quem, não é cristão isso não é cristianismo. Mesmo porque quando você fala não muitas vezes para uma pessoa, você está gerando bem na vida dela.
Porque tem pessoas que acabam se acomodando na prática do ser ajudado, né? Do ser abraçado, né? Lá no contexto africano, eles chegam para você pode me abraçar? Mas ele não está falando para você ter um gesto de abraçar. Você vai abraçar, você pode me sustentar a vida inteira? Você pode pagar minhas contas, sustentar minha casa, pagar as famílias? Essa é a ideia. Chegamos lá ao absurdo de ter pessoas que precisavam de uma cirurgia simples para uma correção de uma deficiência, e aí nós falamos, nós vamos pagar a sua cirurgia, e a sua perna vai ficar boa, e você vai voltar a andar, e vai ter condição de sustentar a sua família, e a pessoa fala assim, eu não quero então, porque se a minha perna ficar boa, como que eu vou pedir esmola? Do jeito que eu estou, as pessoas estão me ajudando, mas se eu ficar bom, as pessoas não vão me ajudar. Olha só como é o coração humano. E a igreja então fala, então meu amigo, nós temos a solução para você, nós temos a cirurgia para você. Você não quer passar pela cirurgia e resolver o seu problema? Então, infelizmente, nós não vamos mais te ajudar. Aí você fala, mas isso é cristianismo? Sim, isso é cristianismo, porque é uma demonstração de amor para esse que quer viver uma vida ociosa, uma vida como alguém que não quer glorificar a Deus através do seu próprio trabalho e da sua própria existência. E aí nós tratamos sobre isso também. Terceiro ponto, dar reconhecimento digno aos bons presbíteros, aos líderes, aos presbíteros docentes, aquele que, verso 17, né? Aquele que preside bem, com especialidade, que se afadigam na palavra. Você vai agir com dignidade para com esses. E em relação ao mau presbítero, aos maus líderes, você também vai aplicar uma pena proporcional. Você vai dar o direito de defesa, é isso que nós vimos semana passada. Você não vai receber denúncia contra ele, simplesmente uma pessoa. Você vai ouvir, vai ter depoimentos, vai ter todo um processo, testemunhas e tudo mais, dando pleno direito da defesa. Mas a partir do momento que ficar comprovado que aquele líder cristão, aquele presbítero, aquele oficial está agindo em pecaminosidade, a aplicação da pena vai ser maior. É proporcional àquela situação. O irmão novo convertido que chega na igreja e comete alguma prática pecaminosa passível de disciplina, obviamente que ele vai ser disciplinado, mas com uma pena inferior à pena de um oficial da igreja que por anos conhece a palavra de Deus e que porventura faça o mesmo pecado. Essa proporcionalidade da pena é algo que Paulo ensina a Timóteo como se deve proceder na igreja. Depois nós vimos ainda, semana passada, como usar critérios de qualificação para a formação da liderança. Paulo vai dizer para Timóteo, não coloque a mão na cabeça de qualquer um, não vai ordenando as pessoas com pressa, porque tem pecados que só vão se tornar públicos com mais tempo, ou seja, espere antes de formar uma liderança. Você precisa caminhar com isso. É aquilo que ele já tinha dito no capítulo 3, que o presbítero não pode ser novo na fé, não pode ser neófito, que o diácono ele precisa ser experimentado. Como que você deve proceder dentro da igreja de Deus, de modo que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E aí, irmãos, nós chegamos no tema de hoje, nos pontos de hoje. Eu quero chamar a sua atenção, então, para o capítulo 6, quando ele vai falar agora dos escravos, né? E ele diz que como se deve proceder na igreja, de modo que o nome de Deus e a própria doutrina não sejam blasfemados. Ele diz, ensinar a submissão e o respeito às autoridades. E o grupo que ele usa para ensinar a respeito da submissão e o respeito às autoridades é o grupo mais baixo da escala social da época, que são os escravos, os servos. Veja o que diz aí o verso 1 e 2. Todos os servos, que estão, escravos cristãos, né? Que estão debaixo do jugo ou de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio dono, o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os escravos, ou também os que têm senhor fiel, ou seja, os escravos de crentes, de senhor crente, não trate com desrespeito, porque ele é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado.
ensina e recomenda essas coisas. Ou seja, nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo vai dizer que, dentro da igreja, ou da casa de Deus, da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, a submissão e o respeito às autoridades é uma característica do cristão. Ele pega a classe mais inferior, que são os escravos, para dizer, você tem que tratar com dignidade o seu dono, e você tem que trabalhar mais, principalmente se ele for crente. Observe que Paulo aqui, ele não condena a escravidão, irmãos. Era uma questão até aceita, né, em todo o mundo da época. Porém, com uma relação que estava presente no mundo. Porém, ele trata sobre a postura do escravo ou dos escravos crentes para serem fiéis, submissos e úteis, ou atuantes, produtivos. Paulo não diz que o papel da igreja era ir lá e matar todos os donos de escravos e libertar os escravos. Não. Era ensinar os donos de escravos a agirem com piedade. Nós lemos aqui em Colossenses. A tratar os seus escravos de modo justo, de modo digno. E diz para que aqueles que estão na posição de escravidão, que hajam em submissão, em fidelidade e em produtividade. Talvez isso não soe tão cristão para você, mas a ideia é que, o que ele vai dizer mais à frente, que tendo o que comer e com o que vestir, nós estejamos contentes, e que devemos glorificar a Deus, seja lá qual for a nossa posição social. A teologia da prosperidade é uma desgraça para a igreja, é uma desgraça para o cristianismo, porque ela ensina que o crente não pode viver uma situação adversa, e que ele não pode estar em determinada posição social. Que problema tem você ser pobre? Nenhum. Que problema a gente tem em ter privações nessa vida? Nenhum. E que eu devo ser grato, ser submisso e contente, inclusive, dentro dessa minha realidade social. O foco aqui, obviamente, não é tratar se é certo ou não a escravidão, mesmo porque o apóstolo Paulo vai escrever uma carta só sobre isso, da relação de um escravo com o seu senhor, que é a carta de Filemão, que trata justamente dessa relação de escravo, o Onésimo, com o seu senhor, Filemão. E Onésimo, que era um escravo crente, tinha fugido. E o que Paulo fala? Que bom que você fugiu, é isso aí, fica quietinho aqui. Não, Paulo chegou, estou mandando uma carta para o seu senhor, e você vai voltar. E vai entregar a carta para o seu senhor, e na carta eu vou pedir para ele não te dar uma chibatada, porque você merece. Mas para te tratar como irmão, para te perdoar. E você continua a servir ele como irmão. Veja, para a questão cristã, irmãos, a sua posição social não é problema, porque a bênção e a liberdade que Deus prometeu a você está para o céu. Trazendo para a nossa realidade, nós não temos mais escravidão. Pastor, o cristianismo apoia a escravidão? Não, ela apoia a situação. Se porventura o Estado determina que é uma situação possível, ele vai dizer então que você, se porventura for escravo, viva como de um modo a glorificar a Deus, mesmo na sua condição de escravo. Trazendo talvez para a nossa realidade a ideia de que você é funcionário, você não é o patrão. Como que você deve portar? Você vai ver em várias outras cartas Paulo falando disso. Você é o funcionário, meu amigo, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Não trabalhe só sob as vistas, só porque tem alguém olhando, mas trabalhe para o Senhor, para glorificar a Deus. Não seja respondão, Paulo vai dizer, vai usar essa expressão. Não bata de frente com o seu patrão, que ele vai te mandar embora. Mas glorifique a Deus até nessa função como escravo, ou como servo, ou como funcionário. Essa é a postura. Ou seja, para que o nome de Deus não seja blasfemado e nem a doutrina, Paulo pede para Timóteo ensinar sobre a submissão e o respeito àqueles que estão em autoridade sobre nós. E para isso ele usa a classe mais simples da sociedade da época. A fidelidade ou amor a Deus deve gerar bom testemunho, mesmo sob injustiças sociais.
O apóstolo Pedro vai dizer assim, se você é servo, vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. Eu cito aqui outros textos depois, mas vamos lá. Pedro, deixa eu abrir aqui, como eu estou usando de cabeça. Deixa eu ver se eu encontro aqui, irmãos. Todo verso 1 Pedro 2, verso 18. Do verso 13 ao verso 17, ele fala da submissão a toda instituição humana. E do verso 18, ele vai tratar da mesma situação que Paulo, sobre os escravos. E veja aí o que Pedro vai dizer: servos, escravos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se o seu Senhor for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por causa da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Irmãos, é uma situação de injustiça social, tanto a questão da escravidão, como o fato de ser agredido injustamente. E o padrão das Escrituras é o seguinte: se o seu patrão, se o seu dono for injusto com você, dá um tiro na testa dele e fuja. É isso? Brigue, vai atrás dos seus direitos mesmo, quebra o pau, faça tudo que tem que fazer. É isso? Não, não é, irmãos. Infelizmente nós temos sido discipulados e ensinados com um cristianismo que não é o bíblico, muitas vezes. Inclusive dentro da igreja. Já acontece a história aqui, nós contratamos uma irmã que estava doente, que não conseguia trabalhar em lugar nenhum, e mesmo assim nós a contratamos, pagamos todos os direitos dela. Todo dia ela tinha alguma coisa a mais. Pastor, eu cheguei 1 hora atrasada porque o trem estava passando. Meu amigo, mas não tem a passarela lá do trem? Ah, mas eu tenho medo de altura. Então tudo bem, então você vai chegar todo dia. Não dá para você sair mais uns 15 minutos antes da sua casa, para você passar ali, antes do trem? Ah, não, porque eu tenho que descansar. Talvez o Flávio se lembre dessa história. Magali, não sei o que virou dela, Deus tenha misericórdia. Mas aquela mulher crente, membro da igreja, foi contratada e foi assistida. Todo dia tinha que sair mais cedo, era uma coisa tal. E nós, tudo bem, tudo bem. De repente ela entra com ação contra a igreja e recebe uma indenização por conta da justiça, porque ela disse que aos domingos ela vinha na igreja e trabalhava. E era mentira, porque ela vinha cultuar, ela recebeu por estar cultuando a Deus. Olha que coisa. Porque ela dizia, não, eu ia aos domingos no trabalho da igreja, mas sempre alguém me perguntava: Magali, onde que tem uma vassoura? Magali, onde que tem um balde? Magali, uma criança derrubou água em tal lugar, onde que tem um pano? E eu estava trabalhando. E a justiça então deu o caso vencido para ela, e ela retirou naquela época, em 2000 alguma coisa, mais de 12 mil reais da igreja. Irmãos, e ela diz, isso é cristianismo. O cristianismo, irmãos, nos ensina sobre a submissão e respeito à autoridade, mesmo diante de uma situação injusta. É justo nós temos que limitar a presença das pessoas na adoração? Eu acho que não. Mas é o bom testemunho que pesa sobre nós. É a postura cristã que exige de nós essa obediência. Nós não fomos chamados para sermos zelotes. Se fôssemos zelotes, nós já teríamos pegado em armas. Mas nós somos chamados para sermos cristãos.
E há uma grande diferença. Veja ainda 2 textos comigo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 26 em diante. Gálatas 3, 26 vai dizer assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego. O que está escrito aí? Nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para Deus não tem diferença se você é um cristão pobre ou rico. Para Deus não tem diferença se você é um escravo ou se você é um livre. Para Deus não tem diferença se você é homem ou mulher, judeu ou grego. Todos somos um em Cristo e herdeiros das mesmas promessas dadas a Abraão. Somos filhos. Independente da sua posição social, independente da sua situação financeira, irmãos. As promessas de vida eterna sobressaem a tudo isso. E você deve viver como cristão de fato e de verdade, independente da sua posição social. Se você depois quiser dar uma olhada em todas as cartas de Paulo, ele vai trazer ensinamentos específicos, tanto para os escravos, quanto para os donos de escravos. E o resumo da ópera é: todos devem glorificar a Deus na condição em que estão. Todos devem viver de modo a exaltar ao Senhor. Em nenhum lugar, por exemplo, você vai ver a Bíblia para que os donos de escravos dizem assim: ó, liberte todos os seus escravos. Não, Paulo vai dizer: trate o seu servo com dignidade e respeito. Você é pobre? Não tem problema nenhum nisso. As promessas que o Senhor dá para os ricos cristãos são as mesmas promessas que Ele dá para os pobres cristãos. Veja ainda, 1 Coríntios 7. Primeira Coríntios capítulo 7, verso 21. Acompanhe comigo a leitura aí do verso 21, 22 e 23. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Em que sentido Paulo está dizendo? Dentro da sociedade da época, se você contraísse uma dívida com alguém e não pagasse, esse alguém poderia te levar à justiça, e a justiça determinar que você trabalhasse por um período de tempo como escravo, como servo, para pagar a dívida que você contraiu. Jesus, o próprio Cristo, não vê problema nisso. Quer ver? Irmão, nós vamos ficar só nesse ponto hoje, pode ficar tranquilo que nós não vamos até as meia-noite não, tá? Mas veja lá comigo, Mateus. Pastor, o senhor só está em 2 versículos do capítulo 6, só. Mas não tem, até Jesus voltar a gente termina Timóteo, se Deus quiser. Nós vemos aqui no Sermão da Montanha. Vamos lá, capítulo 5.
Nós temos aqui, vamos ver, verso 21. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou seja, desprezar no seu coração, estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, aquele que você mata no seu coração, você está sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Presta agora, esse é o verso que eu quero chamar a sua atenção. Verso 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho ou ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Veja agora o verso 26. Em verdade te digo que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. O próprio Cristo reconhece a ideia de que você contraiu uma dívida com alguém e não pagou, que você pode sim ser levado ao tribunal, e se o tribunal pode te recolher à prisão, e você não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. Se você tem família, então o que se fazia? Pega lá um filho seu e coloca como escravo, você fica preso, pega um filho seu, um parente seu, um irmão seu, um primo, aquele primo legal que você tem, e punha lá ele como escravo para pagar a dívida, para que você então depois pudesse sair da prisão. Em alguns casos você não tem ninguém, então você mesmo vai ser conduzido como escravo e vai pagar a dívida que você contraiu através do seu serviço. Olha que coisa linda. Nós não teríamos calote, com certeza. Isso é mais justo do que nós estamos vivendo hoje. Hoje a pessoa entra na sua casa, te rouba, traz um prejuízo terrível, aí ele é preso, no mesmo dia é solto, e você fica com o prejuízo. O Estado não te paga o prejuízo que ele te deu. Ou paga? Não paga. Se ele for lá, pôr fogo na sua casa, queimar tudo, ele vai ser preso, alguém consegue um habeas corpus dele, ele sai, tarará, e você fica com a casa queimada, meu amigo. Ninguém vai te pagar por isso. E Jesus fala, não, o padrão é o seguinte, o cara fez alguma besteira, que ele seja preso até pagar o último centavo, ou então que ele se torne, a ideia da cultura é que ele se tornava um escravo, ou colocava algum parente na berlinda para pagar a dívida contigo. Isso é cristianismo. E por isso a escravidão era algo aceita, porque muitas pessoas se colocam, por isso que Paulo lá em Coríntios fala, não te torne escravos de homens, ou seja, ande direito, para você não ter que contrair dívida, meu amigo, e ter que se tornar um escravo de alguém. Haja corretamente. Agora, se você foi alcançado pela graça na posição de escravo, aí não te preocupes com isso, porque você está liberto em Cristo Jesus. O importante é a questão espiritual. Agora, se você tiver condições de se desfazer da escravidão, ótimo, paga a sua dívida e se torna livre. Maravilha. Agora, se não, qual o problema se você continuar como escravo? Você já está liberto em Cristo. E aquele que está liberto, que é um homem livre, foi alcançado em Cristo, esse se tornou escravo de quem? De Cristo Jesus. Em que sentido? Que deve viver agora para a glória e honra do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, muitas vezes a igreja, o próprio Deus e a doutrina são blasfemados, porque nós como igreja temos vivido um cristianismo que não é o verdadeiro cristianismo. Trazendo para a nossa realidade, quando você vive a sua vida fora do seu padrão financeiro, e você contraria dívidas, não paga, você é um caloteiro. No padrão bíblico, você deveria se tornar escravo.
para pagar a sua dívida e o nome de Deus e o nome da doutrina não ser blasfemado. Infelizmente, no nosso contexto, isso não acontece. Você dá o tombo e não paga, às vezes faz coisa com os próprios irmãos, diz que vai pagar, não paga, e fala, ele é meu irmão, ele vai perdoar minha dívida. E isso acaba trazendo blasfêmia para o nome de Deus, para o nome da igreja, para o nome da doutrina. Em última análise, o que a palavra de Deus está te ensinando? Glorifique a Deus no seu convívio com as pessoas. Aprenda a ser submisso, a respeitar as autoridades e não fazer algo que venha manchar o nome de Deus e o nome da igreja. Nessa igreja aqui tem tantas pessoas que estão me devendo. Quando eu cheguei na igreja presbiteriana de Matão, irmãos, minha primeira igreja como pastor ordenado, cheguei feliz da vida, fui para o comércio da cidade. As pessoas, o que o senhor faz? Eu sou pastor da igreja presbiteriana aqui de Matão, uma igreja, né, que está ali há mais de 100 anos. A primeira igreja evangélica da cidade. Aí as pessoas falam, mas você conhece o fulano? Sim, da minha igreja. Então, se o senhor puder falar para ele, dar uma passadinha aqui, porque ele está me devendo. Sério? Sério? Essa igreja não era aquela lá do pastor fulano de tal? Sim, então, ele ficou me devendo. A igreja tinha cheque devolvido. Você acha que o nome de Deus é ornado? A doutrina, a igreja é bem vista? Quando os membros fazem isso, quando a liderança da igreja faz isso, quando o pastor da igreja faz alguma coisa dessa? Isso é um desprezo com a palavra do Senhor, irmãos. E é um desprezo com a obra. Não estão se revestindo das virtudes que deveriam ser revestidas. Nesse sentido, concluindo então o nosso sermão de hoje, o modo de proceder na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, para que o nome de Deus não seja blasfemado, nem a doutrina, é que você, como cristão, aprenda a viver em submissão e respeito àqueles que estão em posição de autoridade. Se você é escravo, mesmo que você seja a classe mais inferior da pirâmide social, glorifique a Deus nessa condição, fazendo o melhor para Deus. Você é funcionário? Seja um melhor funcionário, glorificando a Deus, e não se colocando nessa situação, não ficando devendo para ninguém. Viva dentro da sua realidade financeira, irmãos. Não dê o passo além das pernas, porque se fosse nos tempos bíblicos, faria de você um escravo. Glorifique a Deus em todas as áreas da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, de modo que possamos exaltá-lo e glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. Amém?